Pois bem, chegou a hora. Eu não sei para você, mas para mim sempre é hora. Sempre é hora de avançar, sempre é hora de fazer algo diferente. Mas talvez para muitos a incerteza, o medo, as desconfianças acabam permitindo que algumas situações não sejam tão claras para aqueles que estão buscando ou que estão querendo fazer algo diferente. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é André e é um prazer estar aqui com vocês na Igreja do Portão, aqui em Cotia. Para você que está nos assistindo pela internet, muito obrigado pela sua conexão. E para vocês que estão aqui na igreja, obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu estou aqui com o meu chat aberto e eu quero saber de você, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância de ser fortalecido por Deus, sobre a importância de confiarmos na palavra de Deus e seguirmos mesmo quando temos medo. Eu pergunto, você já teve medo? Eu não só já tive, como eu tenho medo de algumas coisas. E eu quero saber de você que está nos assistindo e de você que está aqui na igreja, qual é o seu maior medo? E eu pergunto o maior porque eu tenho certeza que você deve ter mais de um. Então, qual é o seu maior medo? Quais as suas angústias? Quais são as suas ansiedades? O que te deixa atemorizado nos dias de hoje? Além do Covid-19. Porque ter medo do Covid já é normal. Então, além do Covid-19, o que mais te dá medo? Pois bem, o medo, ele faz diversas vítimas. E todos nós temos algum motivo ou algo que talvez tenhamos medo. Existem pessoas que têm medo de trabalhar. É possível isso? Será que tem alguém que tem medo de trabalhar aqui? Aqui na igreja as pessoas estão rindo. E você que está em casa? Será que você tem medo de trabalhar? Coloca aqui no chat para eu poder ler e compartilhar com você qual é o seu maior medo. Mas o medo, eles fazem as pessoas tomarem decisões absurdas. E quando eu digo absurdas, é porque se você nunca sentiu medo de falar com o seu chefe para pedir um aumento, talvez você já perdeu a oportunidade de ter o salário aumentado porque teve medo. Talvez eu esteja falando para algum jovem aqui que está apaixonado e talvez perdeu a oportunidade de namorar aquela gatinha por causa de medo. Alguns aqui na igreja estão sorrindo, já passaram por isso, né? Quem nunca teve um primeiro amor e teve medo de se revelar? Perdeu a oportunidade. Pois o medo, ele tira isso de nós, ele tira as oportunidades que nós teríamos, mas deixamos passar por conta de medo. Pessoas com medo mudam de trabalho, pessoas com medo mudam de cidade, mudam de casa, se trancam em casa. Pessoas com medo até são internadas em algumas instituições mentais. Tudo isso por causa do medo. Tudo isso por causa de um terror, um pânico. Na mitologia grega ou na cultura grega, eles falam sobre o Phobos, que nós traduzimos como medo. Phobos é irmão gêmeos do terror, sabiam disso? Isso na mitologia grega afirma que Phobos é irmão gêmeos de Deimos, que é aquele que representa o terror. É por isso que as pessoas, quando têm medo, às vezes esse medo é tão extremo que chega a ser terror, pavor, desespero. Talvez um vendedor tenha medo de oferecer a sua mercadoria. Talvez estou falando para pessoas que têm medo deste momento de tomar decisões. Eu não sei qual é o seu medo. As pessoas aqui no chat ainda não postaram aqui, algumas postaram. Não é por nada não, mas eu tenho medo de altura. Silvio, eu também tenho medo de altura. Eu confesso para vocês que mesmo sendo um desbravador, mesmo fazendo rapel, mesmo tendo que se pendurar em cordas e até mesmo em precipícios, eu faço com medo. Às vezes, a gente tem que conviver com eles. Os medos, eles vêm, eles vão. Aqui o Hernando está dizendo que tem medo de aranha, aracnofobia, né? Olha o Phobos aí, né? Eu não sei se você tem medo de aranha. Aqui algumas pessoas estão dizendo que tem medo de marimbondo. Ok, são alguns medos interessantes. Medo de lagarta. Se for de fogo, eu tenho pavor. Já é aí o irmão gêmeo, né? O terror.
E assim as pessoas vão convivendo e vão tentando aprender com os seus medos, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Curioso do medo é que ele não faz distinção. Para o medo, ele não importa se você é jovem, se você é idoso, ele não está preocupado com a sua idade, ele não está preocupado com o seu gênero, se você é homem, se você é mulher, ele não se preocupa se você é rico, se você é pobre. Quando ele vem, ele atinge todas as pessoas, independente da sua classe social, da sua idade, do seu gênero. O medo, quando bate na porta, ele, de fato, aterroriza todos que se defrontam com ele. Até mesmo aqueles que parecem ter tudo, e quando eu falo tudo, eu estou falando de talvez riqueza, talvez fama. Celebridades também possuem medo. Eu quero listar para vocês aqui alguns medos interessantes que eu encontrei. O imperador César Augusto, um grande tirano do Império Romano, um homem temido por muitos da sua época, segundo algumas pesquisas, informaram que ele tinha medo de escuro. Um outro homem valente, guerreiro, Napoleão Bonaparte. Diziam que era baixinho, mas o tamanho não importava. O homem era guerreiro, valente, invadiu destemidamente a Europa e foi avançando, chegando ali na região da Rússia, onde teve a sua derrota. Mas esse pequenino, apesar de ser um gigante nas lutas, tinha medo de gatinhos. Miau. Napoleão Bonaparte tinha medo de gatos. Apesar disso não ser comprovado, alguns registros afirmam isto. Existem alguns medos interessantes, como, por exemplo, um dos presidentes norte-americanos, chamado George Washington, ele tinha medo de ser enterrado vivo, mas isso aí até eu concordo. Quem não tem medo de ser enterrado vivo? E naquela cultura, George Washington fez os seus parentes prometerem que só iam sepultar o corpo após 3 dias de morto. Enterrar só depois de 3 dias. O medo do homem era tanto. E mesmo depois de morto, os seus parentes tiveram que cumprir. Já trazendo para os nossos dias algumas celebridades, como por exemplo Michael Jordan, estrela do basquete americano. Michael Jordan tem medo de mergulhar. As águas traz medo para o Jordan. Johnny Depp, um ator, engraçado por sinal, tem medo de palhaço. Como pode isso? Um comediante com medo de palhaços? Eu não sei você, mas a minha infância foi toda aterrorizada por palhaços. Eu confesso para você que em casa, minha mãe, ela ganhou um palhaço, sei lá de quem, mas aquela pessoa com certeza não gostava de mim. Deixou o palhaço em cima do guarda-roupa e toda vez que eu ia dormir, eu me lembrava do palhaço. Imagina o terror, o pânico, o medo de dormir. E eu ouvia meus pais dizendo o seguinte: agora é a hora de dormir. Eu falava: não, aquele palhaço está lá no meu quarto. Olha que coisa interessante. Mas o medo era tanto que eu não tinha nem coragem de falar para os meus pais que eu tinha medo disso. E eu tentava enfrentar aquilo, mas era mais forte do que eu, e o medo batia na porta, e todas as vezes que eu ia dormir eu me lembrava disso. Mas será que na Bíblia existem pessoas que tiveram medo de algo? Será que na Bíblia existem pessoas que tiveram terror, pânico? Existem alguns personagens bíblicos. A Bíblia, ela trata sobre o assunto do medo. Na verdade, a expressão medo, ela aparece na versão grega da Bíblia. Nós chamamos de Septuaginta, o Antigo Testamento, traduzido para o grego. Aparece mais de 600 vezes a palavra medo, derivada do verbo phobeo, temor. Trazendo para a língua portuguesa, numa pesquisa rápida na Almeida Revista Atualizada, nós encontramos mais de 60 vezes a expressão não temas, indicando que o agente que estava ouvindo isso estava com medo. Ora eram pessoas, ora era o povo, mas a expressão não temas, ela aparece na versão portuguesa da Bíblia
cerca de 60 vezes. Na King James Version, que é a versão mais comum para a língua americana, ela aparece por volta de 48, porque às vezes a expressão é traduzida de maneiras diferentes. Por exemplo, não temas, não temais, não te apavores, não te espantes. São todos sinônimos. Mas a expressão não temas, ela aparece essa quantidade de vezes que eu mencionei para vocês. Dentre as vezes que aparece, ela é citada em relação ao povo. Não temas. Mas algumas vezes ela é citada em relação a um personagem, como por exemplo Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Abraão, não temas. Não temas. Aparece também para Agar, no mesmo livro de Gênesis, agora no capítulo 21, versículo 17, quando estava ali diante da morte, o anjo disse para aquela mulher, não temas. A mesma expressão foi utilizada para Daniel, no seu livro, no capítulo 10, versículo 12, não temas. Essa expressão também aparece no Novo Testamento, fazendo referência aos pais de Jesus, tanto José quanto Maria. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, quem ouve a expressão não temas é José. E no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 30, quem escuta essa expressão é Maria. Em todas elas, denota que o ouvinte estava com medo, estava aterrorizado diante de um ser celestial que veio falar, ou veio talvez fortalecê-lo num momento de dificuldade. O nosso personagem de hoje, apesar de ser um guerreiro, ele também sentiu medo. Assim como nós vimos no decorrer desta semana de oração, alguns personagens bíblicos entenderam que havia chegado a hora para eles. E eu pergunto para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo neste momento, será que chegou a hora para você também fazer a diferença no mundo ao seu redor? Será que para você que está aqui na igreja, chegou a sua hora de fazer a diferença para as pessoas que estão ao seu redor? Pois para Josué, havia chego a hora. Josué, um guerreiro, um homem que viveu ao lado de Moisés, olha o privilégio, viveu ao lado de um dos maiores líderes que já existiu na face da terra. Mas Josué teve que aprender a lidar com seus medos. Teve de aprender a lidar com a sua fobia, com a sua insegurança. E este Josué, que apesar de ser um guerreiro e vencer inúmeras batalhas, ele aprendeu que a primeira batalha que deveria vencer era a batalha do medo. Era a batalha contra o medo. E por isso, então, Deus orienta, exorta Josué para que ele realmente tenha coragem, tenha ânimo. Mas quais eram os medos de Josué? Como aqui algumas pessoas já mencionaram aqui no chat, alguns têm medo de ficar doente, como mencionou aqui a Leda. Alguns têm medo de barata, como diz a Maria Fernanda. Alguns têm medo de coisas estranhas, algumas coisas comuns, mas a certeza é que todos nós temos algum medo. O medo de Josué, primeiro deles, substituir, como eu já disse, o maior líder de todos os tempos. Moisés havia conduzido o povo de Deus, saindo do Egito e indo em direção a Canaã, a terra prometida, a terra onde manava leite e mel. Este líder não apenas conduziu um pouco mais de 1 milhão de pessoas, mas ele também fez milagres extraordinários, como por exemplo, abrir o mar. Ele passou em seco quando aquele mar foi aberto. Moisés fez água sair da rocha diante da ordem que Deus o havia orientado. Moisés sabiamente conduzia o povo
E Moisés, além de todos esses atributos de líder, Moisés tinha um atributo que para a época era algo singular. Moisés, na ocasião, era uma das poucas pessoas citadas na Bíblia que tiveram a oportunidade de conversar com Deus face a face. Moisés, de fato, era um grande líder. E agora Josué, vendo na situação de ter que substituir este líder, isso com certeza gera um medo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que assumir algum cargo, alguma função na empresa, ou talvez como um estagiário, tiveram que assumir ali algum cargo de importância ou de responsabilidade. Isso com certeza traz um certo medo. E Moisés estava sendo substituído, eu não vou dizer um jovem, porque na época Josué não era tão jovenzinho assim. Já era um homem maduro, já era um sênior, se eu considerar a idade da época. Mas estes medos vieram ao coração de Josué. Além do medo de ter que substituir o seu líder, de ter que substituir o seu mentor, ou talvez o seu pai na fé, Josué também teve medo, porque ele sabia que deveria atravessar o Rio Jordão. E eu pergunto, existe alguma dificuldade de atravessar um rio? Você já atravessou algum rio? Você já atravessou algum rio enquanto ele estava no período de seca? Já atravessou? Coisa fácil. As águas na canela e você passa tranquilamente. Mas você já experimentou atravessar um rio na época da cheia? Pois bem, o texto diz que Josué estava conduzindo o povo e era praticamente primavera e as águas do Jordão estavam no período das cheias. Como não bastasse apenas atravessar o rio na cheia, Josué tinha que atravessar cerca de 2 milhões de pessoas, aproximadamente. Era uma quantidade enorme de pessoas que iriam atravessar aquele rio no período das cheias, tendo no seu grupo não apenas homens valentes e mulheres corajosas, porque as mulheres também eram corajosas, eram fortes, mas haviam crianças, haviam idosos, haviam animais, e todos esses deveriam passar pelo rio. Imagine a responsabilidade desse líder, com medo de que talvez algum dos seus se perdessem na travessia. Pois, como se isso não fosse o suficiente, Josué ainda teria que liderar o povo num combate. Teria que liderar o povo numa guerra, porque atravessar o Jordão significa encontrar a nação inimiga e guerrear com ela. Conquistar a terra que havia sido prometida. Então, Josué estava indo contra circunstâncias que aparentemente para ele não eram tão favoráveis. Os seus desafios eram grandiosos. Primeiro, substituir um líder excepcional como Moisés. Segundo, organizar a travessia de um rio. E terceiro, organizar e combater no bom combate. E eu te pergunto, como você acha que Josué se sentiu? Como você que está nos ouvindo, que está nos assistindo hoje, se sentiria? Como você aqui da igreja se sentiria diante de tamanha responsabilidade? Eu não sei qual é a tua resposta, mas eu sei qual é a minha. E a minha resposta seria a mesma de Josué. Estou com medo e não tenho vergonha. Estou com medo. Senhor, é grande demais para mim. Talvez o medo que Josué sentiu foi o mesmo medo que uma mãe, nós chamamos de mães solteiras, né? Talvez é o mesmo medo que elas têm de criar os filhos e fazer com que isso dê certo sozinhas no mundo. Talvez o medo que Josué sentiu foi aquele mesmo medo ou frio na barriga quando um estrangeiro chega na terra alheia.
numa região na qual ele não conhece. Eu não sei se você já teve o prazer ou o desprazer, não sei como é que eu falaria isso, de ter que viajar para um país na qual você não domina o idioma local. E você agora sozinho, num país estrangeiro, tendo que se virar, talvez aquele friozinho na barriga. Ou quem sabe o mesmo medo que aqueles alunos que passaram no vestibular e agora estão almejando o seu sonho, o sonho da faculdade, o sonho da profissão, mas se deparam com a incerteza de ter condições ou recursos suficientes para poder pagar os semestres da faculdade. Sabe quando você tem que fazer uma prova, mas você acredita que não se preparou o suficiente, mas a prova veio? Você não tem coragem de dormir, você acorda preocupado, você vai para a escola suando frio, e quando você se assenta diante daquela carteira e o professor começa ali as explicações e a pergunta lhe vem: alunos, teste surpresa, sabe o que vai cair na prova hoje? E aí você abaixa a cabeça e diz: lágrimas. Caíram lágrimas. Mas você já sentiu aquele friozinho na barriga, aquele incômodo, aquele comichão, aquela incerteza, aquela insegurança. Foi exatamente isto que Josué sentiu. E diante deste medo, aparece a mais bela de todas as promessas bíblicas. Livro de Josué, no capítulo 1, narra tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. E agora, a partir dos versículos 6 a 9, Josué, atemorizado, com medo, com pavor, nós lemos o seguinte, livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Ser forte e corajoso. Deus aparece para Josué, e as primeiras palavras de ânimo que esse homem ouve é: ser forte e corajoso. Diante do medo que você está sentindo neste momento, diante das dúvidas que você tem, Deus diz para você o seguinte: ser forte e corajoso. E aqui, na minha versão, diz o seguinte: Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos teus pais. Sabe qual é a segunda palavra que Josué ouve? Verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Perceba que Deus agora repete a expressão que ele inicia: ser forte e corajoso. Talvez eu estou falando agora para Maria, talvez você, Maria, que está me ouvindo neste momento. Eu não sei qual é a sua dificuldade, quais são os seus temores. O que Deus está dizendo para você agora é: não temas. Ser forte e corajosa. Deus está dizendo para você, jovem, ser forte e muito corajosa. Continue crendo. Continue acreditando. Não tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Desta lei não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desta palavra, não cesses de falar deste livro da lei, antes nele medite de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo aquilo que está escrito no livro.
pois então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E agora, nesta perícope, nesse pedaço da Bíblia que nós estamos lendo, termina com a seguinte expressão: não te mandei eu? Pela terceira vez, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, é contigo onde quer que andares. Perceba que a expressão ser forte e corajoso, ela se repete 3 vezes aqui, dando uma certeza, uma confiança, uma convicção. Era comum entre o povo israelita repetir 3 vezes uma expressão para poder dizer que de fato é aquilo que vai acontecer. Você percebe essa repetição também entre os judeus, que faz parte do povo de Israel, quando o mesmo apóstolo Pedro, conversando com Jesus, num diálogo no finalzinho do livro de João, Jesus reafirma Pedro, e ele faz isso por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Era uma certeza, uma convicção. E essa repetição veio exatamente para que Josué, apesar dos medos que tinha, ele deveria, diante do medo, ser forte e corajoso. E a certeza e a convicção que viria estava baseado não apenas nas forças de Josué, de maneira nenhuma. Se fosse depender apenas do ser humano, apenas de Josué, ele com certeza seria vencido pelo seu medo. Mas a garantia da vitória estava baseada em Deus, e por isso é que a nossa vitória vai ser certa. É por isso que o livro de Romanos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória não está baseada em nós, a nossa vitória está baseada em nosso Deus. No livro de Números, esse personagem que tem o nome Josué, ele não se chama Josué. O primeiro nome dele, ou o primeiro nome que ele teve, o nome de batismo, era Oséias. E o texto diz ali em Números, me fugiu agora se é no capítulo 13 ou 16, mas deve ser 16, 13, confirma aí na tua Bíblia. Moisés chega para Josué, ou melhor, chega para Oséias, filho de Num, e diz o seguinte: a Oséias, filho de Num, Moisés deu-lhe o nome de Josué. Sabe o que significa a palavra Oséias? Salvação. O nome daquele homem era salvação. E o nome Oséias foi distribuído, ou foi substituído pelo nome Yeshua, que é o nome Jesus, que significa salvação vem do Senhor. A salvação que era dele, Josué, ou melhor, Oséias, foi substituída pela salvação que vem do Senhor, Yeshua, ou Jesus. Josué se apegou às garantias que Deus deu, e a primeira garantia que Deus deu é a seguinte: Josué, não temas, avance, porque, segundo o verso 6, Deus lhe daria a terra que fora prometida aos seus antepassados. Deus, por meio de Josué, iria cumprir a promessa que foi feita aos antepassados. Eu não sei qual é o seu medo hoje, mas a certeza que eu tenho para você, e a Bíblia, ela afirma isso também, é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós iremos herdar a terra prometida. A terra que, segundo o texto de Hebreus,
O edificador é o próprio Deus e não o ser humano. A mesma terra na qual Abraão buscou receber não uma Canaã terrestre, mas uma Canaã celestial, uma pátria celestial, uma pátria mais ampla, uma pátria melhor, e é isso que Deus tem prometido para você. Independente dos teus medos, Deus te promete a terra onde mana leite e mel, onde a lágrima não vai mais rolar dos olhos. E nós iremos alcançar essa promessa porque Deus é a nossa garantia. Josué não precisaria ter medo, porque Deus também era a sua certeza. Josué, eu estarei contigo por onde quer que andares. E Deus faz esta promessa para nós ainda nos dias de hoje, quando Ele diz lá no livro de Mateus, Ele faz exatamente a mesma promessa. Vocês vão por todo o mundo, farão discípulos em todas as nações, batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí vem a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós devemos ter a certeza da presença desse Deus, porque a presença que era com Josué, ela continua sendo conosco hoje, porque o próprio Deus disse que estaria com Josué, e ele reafirma dizendo que está com você. Está com você quando você vai fazer aquela prova. Está quando você tem que pedir a mão daquela jovem em casamento e você não sabe como sustentá-la. Está com você quando tem que prestar o vestibular, quando tem que prestar o Enem, quando tem que procurar um emprego, quando tem que pedir um aumento para o chefe, quando tem que ter coragem de entrar num hospital. Está com você por onde quer que você vá. Em terceiro lugar, a certeza da vitória de Josué estava baseada na palavra de Deus. Diz aqui a partir do versículo 7 e vai até o versículo 8, dizendo que ele seria bem-sucedido se seguisse pela palavra da verdade e se nela, na Bíblia, meditasse de dia e de noite, se pregasse esta mensagem, ele seria bem-sucedido. E eu digo a você, jovem que está me ouvindo hoje, e quando eu digo jovem de todas as idades, o segredo do sucesso está baseado em nós seguirmos as orientações da palavra de Deus e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Este é o segredo do sucesso. Isso, segundo o texto bíblico, era a convicção que Josué deveria ter. Era uma das 3 garantias. Além da promessa de Deus que daria a terra, além da certeza da presença de Deus continuamente, o estar diante da palavra de Deus e meditar nesta palavra iria fazer com que Josué seguisse pelo caminho correto. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades que são causadas pelas nossas más escolhas que são influenciadas quando nós nos afastamos da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento da palavra, mas nós não vivenciamos ela. Algumas pessoas até aceitam a autoridade da Bíblia. Pastor, eu entendo que a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados por Deus, que foi uma revelação de Deus, eu aceito isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar a palavra de Deus. Mas talvez tenha dificuldade de praticá-la. Conheço pessoas que têm a Bíblia de cor, mas não seguem aquilo que conhecem. O Salmo, no livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 20, o profeta expressou perfeitamente, de forma clara, quando ele diz o seguinte: a lei e o testemunho, se não falarem segundo a palavra, é porque não há luz neles. Não adianta o que você fala, o que adianta é o que você faz. Aquilo que você faz fala muito mais alto do que as palavras.
As pessoas podem até ouvir a tua voz, mas elas serão convencidas pelos teus atos. Segundo, não adianta apenas confiar na autoridade bíblica, é preciso internalizá-la e ensiná-la às pessoas que estão ao nosso redor. Não é suficiente apenas aceitar a autoridade bíblica. Precisamos demonstrar, ensinar, convencer o povo de que de fato nós vivemos isto. O salmista, no Salmo 1, versos 1 e 2, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perceba que muitas vezes escolhemos errados exatamente porque não estamos seguindo segundo os conselhos bíblicos, mas estamos seguindo segundo os conselhos dos escarnecedores, dos ímpios. Por fim, é necessário praticar a palavra. É necessário aceitar e colocar em prática esses ensinamentos, porque desta maneira nós seremos diferenciados e destacados onde quer que formos. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitos estão na casa de Deus, muitos dizem serem conhecedores da palavra, mas será que nós estamos praticando esta palavra? Será que o meu vizinho consegue ver nas minhas ações que de fato eu sou um servo de Deus e um amigo de todos? Está na hora de perder o medo. Chegou a hora de você fazer a diferença no meio daqueles que você vive. Assim como Josué, que teve medo de ir, Deus vira-se para você neste momento e diz: se forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo onde quer que andares. Se você aceita a mensagem de não ter mais medo, ou ter medo, mas confiar na palavra de Deus, e que a confiança na palavra de Deus nos dê a certeza da vitória em Cristo Jesus, eu quero que você medite, não somente na palavra, mas neste momento, medite na letra do louvor que iremos ouvir, e aceite em seu coração a certeza da vitória em Cristo Jesus.
E essa não será a última canção, a última canção. E minha vida está em tuas mãos, está em tuas mãos. E essa não será a última canção, a última canção. Minha vida está em tuas mãos, está em tuas mãos. Chove lá fora, eu sei que vai passar. Amém. Como eu disse, eu não sei quais são os seus medos, mas assim como Josué, eu tenho a certeza que Deus, Ele promete e Ele cumpre. Eu tenho certeza que esse Deus, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E se nós andarmos segundo a palavra dEle, nós seremos mais do que vencedores. Se você aceita andar segundo a palavra, e se você aceita ser um testemunho vivo daquilo que Deus fez na tua vida para as pessoas, eu quero que você erga a sua mão direita e nós vamos orar. Querido Deus e Pai, chegou a hora para nós de nos levantarmos da nossa zona de conforto e, seguindo a Tua palavra, testemunharmos de forma poderosa daquilo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Conduza a cada um dos nossos jovens segundo os Teus passos, e que, ao exemplo de Josué, eles conquistem muitas nações para o Teu reino. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco todos os dias da nossa vida. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe, hoje e sempre, no nome de Cristo Jesus. Amém.